Começando essa lição desse canal no YouTube, peço que você se inscreva no canal e as nossas aulas serão divididas em 3 partes, totalizando uma lição da Escola Bíblica Semanal de Jó. Hoje nós vamos estar falando sobre protegendo o seu dinheiro. Os nossos objetivos é compreender o valor da sabedoria em relação ao dinheiro, reconhecer a generosidade como proteção ao dinheiro e conscientizar da prudência como proteção ao dinheiro. Então, isso que nós vamos estar tratando, e é bem interessante este texto principal da lição, que está em Provérbios, capítulo 21, no versículo 20, que diz assim: o tesouro desejável é o azeite que há na casa do sábio, mas o homem insensato devora. Já o resumo da lição diz que protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. Nesse primeiro tópico, que é sobre a sabedoria com o dinheiro, nós vamos falar, já iniciamos. Primeiro a gente tem uma ponderação importante, que é quem anda em sinceridade, anda seguro, e mais aquele que é pervertido nos seus caminhos será reconhecido. Então aqui, neste já principal, nós já temos aqui algo importante, que é o quê? Que é aquele que anda na sinceridade, o seu caminho está seguro, porque está já ali falando a verdade, praticando aquilo que acredita, nos seus princípios, nos seus valores, e não está ali vivendo de enganação, tendo que montar, revezando ideias novas, sendo criativo para inventar mentiras. Então, se já está andando em sinceridade, ele estará seguro, porque ele está com verdade. Né? Então, isso que é importante, a gente fazer as coisas certas. Quando nós olhamos aqui aquele que já perverte em seus caminhos, será reconhecido pelo aquilo que pratica, pelas suas atitudes, pelos seus gestos e etc. Então, é importante a gente sempre dar uma olhada e observar a esses pontos de caminho que a gente está seguindo. Se a gente está andando em sinceridade, se a gente está buscando andar ali com a verdade, né? Para que a gente possa, então, assim, ser fortalecido. E é interessante também que aqui fala que no tema que se encontra pulverizado por meio das sentenças curtas e longas. Ou seja, está falando sobre as sequências dos textos de Provérbios, das lições anteriores que a gente estávamos estudando, e agora nós estamos aqui já nesta lição. Já na generosidade por meio do dinheiro, aí tem um ponto bastante assim, importante que nós podemos observar, que é a expressão de espalhar, do versículo ali 11 e 24, né, que tem como sentido doar generosamente. Então aqui, doar generosamente significa espontaneamente, sem ser ali forçado, mas é espontaneamente, né? Ou seja, espalhar, ou seja, doar ali quem precisa, muitas vezes a gente fazer ajudar uma caridade, digamos assim, e também contribuir com aqueles trabalhos que é necessário. Então, a gente tem que aprender a ser generoso ali, e isso também nos auxilia, quando nós somos generosos, a não cair também na tentação da avareza, uma pessoa avarenta, né, que fica ali apegado em muitos bens, em sua riqueza para si mesmo, mas também tem um padrão de vida, né, adequado. Aqui eu não coloquei aqui no quadro, mas tem um ponto interessante que diz assim, diz o seguinte: nesse aspecto, a virtude da generosidade nos auxilia a não cair
na cilada do capítulo 13 de Provérbios, que descreve, ou seja, a dissimulação da riqueza, Provérbio 13, que aparenta ter um padrão de vida que não tem. A nossa generosidade começa em Deus. A nossa generosidade começa em Deus. Então, não querer um padrão de vida, ficar passando um padrão de vida que não é, que não tem, né, que não é. E, então, o silinho, quando nós somos generosos, não cai nisso. E aqui tem um versículo interessante também, que é no Provérbios 3, 10, 9 e 10, que fala sobre honrar o Senhor com a tua fazenda e com as premissas de toda a tua renda, e se encherão aos teus celeiros, abundantemente transbordarão. Mostra os teus lugares, e aqui, né, os seus lacares, né? Aqui nós podemos já entender aqui que a gente tem que honrar o Senhor, né, de nossa fazenda, ou seja, com nossos bens que nós temos, nós devemos honrar o Senhor. Quando aqui fala de fazenda, fala de nossos bens, de aquilo que a gente recebe, a gente deve honrar o Senhor, né? Ou seja, e os nossos celeiros são que abundantemente transbordarão, né? Ou seja, nossos lugares, digamos assim, serão abençoados. Então a gente tem que honrar o Senhor. Já quando fala de prudência com o dinheiro, aqui tem alguns pontos essenciais. Embora nós estávamos falando aqui de generosidade, em espalhar, em doar, né? Nós temos que ter prudência também com o dinheiro, né? Que nós estamos falando de doar, né? Generosamente, né? Ou seja, doar. Mas tem um ponto aqui importante que aqui fala: evitando assumir uma dívida que não é nossa. Isso aqui fala, por exemplo, aqui nós temos fazer empréstimo para outra pessoa, por exemplo, ou quem sabe nós ser avalista de alguém, então nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes se a pessoa não tem aquele valor para pagar, nós seremos responsáveis por pagar aquele valor, então a gente tem que ser responsável, então tem que evitar dívida de assumir que não seja nossa. Aqui diz o seguinte, que vocês podem observar: jamais perverter por causa do suborno, ou seja, não ser corrompidos por você estar seguindo sua conduta no caminho do Senhor, etc. E você está ali buscando a Deus, mas de repente vem, suponhamos, uma corrupção, né? E aí você tem que sair fora disso, não aceitar suborno, né? Mas permanecer firme na palavra do Senhor Jesus. Então, sai fora de suborno, não é de Deus, e uma hora o preço chega e é muito caro. Não aproxime de suborno, tem que aprender isso. E ter cuidado também com poupar dinheiro, né? Que aqui fala que as características do sábio é ter o quê? É ter um tesouro de azeite de maneira permanente, de acordo com a porção diária. Isso aqui nos instrui a nós ter certo cuidado, né? Mas buscar sabedoria com inteligência também, mas aplicar e não cair também nessa cilada. Aí que fala o seguinte: porque o insensato devora tudo agora e não pensa no futuro, né? Então a gente tem que pensar no futuro, mas tem que ter cuidado para não ser avarento. Às vezes a gente quer só ficar aqui juntando o tesouro pensando no futuro, mas esquece, por exemplo, aqui, que é o caso de dar generosamente. Então a gente tem que dar generosamente, mas também tem que ter a prudência para que a gente possa também ajudar aqueles que precisam, né? Aqui no ponto principal aqui diz o seguinte: finalmente nós temos que ter cuidado de não ficar nas mãos de quem empresta. Aí está em Provérbios, capítulo 22, e no verso 7. Né? Evitar de pegar empréstimo daquilo que não é nosso, né? Porque isso nos torna, ou seja, fiador. Então a gente tem que ter cuidado, tem que poupar dinheiro que recebemos e ter cuidado com pegar empréstimo. Então a gente tem que ter cuidado também
de pegar empréstimo, que não é nosso, depois a gente tem que pagar. Então, agir com prudência. É isso aqui que eu quero ressaltar com vocês, que a prudência e a generosidade ela tem que andar em conjunto. Por quê? Porque quando você tem a generosidade de doar, de apoiar quem precisa, e você tem a prudência, isso fica fundamental, porque você aqui vai evitar de assumir dívida que não é sua, você vai ter cuidado aqui com subornos, não querer com suborno, você vai ter cuidado em poupar, e, e você também vai poupar, mas com cuidado, não pense sem a generosidade, mas com generosidade, então você vai de uma maneira responsável, e você também, claro, vai ter aqui o tesouro e azeite, né? Que é o sabe que tem que é o tesouro e o azeite. E você também evitar de estar pegando empréstimo, né? Porque não é algo que você tem que pagar depois, então isso é principal. Então a primeira parte é isso aqui, tá? E vamos na segunda parte, vamos estar falando agora sobre a generosidade como proteção para o dinheiro. A generosidade como virtude é o oposto de vício, da avareza, e por isso, tanto que em Provérbio, quanto no Novo Testamento, faz esse estímulo de ensinar de que é importante a gente doar do que receber. Quando a gente vai aqui em Atos, no capítulo 20, no verso 25, diz assim: mais bem-aventurado a coisa é dar a quem recebe. Aí nos permite sair de nós mesmos, e que é importante quando fala sair de nós mesmos, faz ressaltar, né? Lá em Filipenses, capítulo 2, que o Senhor Jesus, ele esvaziou a si mesmo, sendo obediente, né? Na obediência, ele esvaziou a si mesmo, para que pudéssemos a salvação nos alcançar. Então aqui, quando a gente é generoso como virtude, nós esvaziamos de nós mesmos, sendo generoso em contribuir com alguém, em dar algo que a pessoa estaria precisando no momento que nós temos ali a condição de estar dando, e também nos permite a não ser pessoas avarentas, no caso, né? Que quando a gente generosidade é o oposto de vício da avareza. Isso é importante a gente olhar. E quando nós olhamos aqui a generosidade como obra de Deus, nós podemos colocar isso em prática, essa virtude da generosidade, em diversos trabalhos da igreja. A gente pode estar colocando, seja ali nos dízimos, nas ofertas, né, apoiando meus trabalhos ali como CEMAP, né, para aqueles missionários que precisam, que estão fazendo ali missões, né, e não tem ali, de certo momento, a necessidade dessa contribuição, né, e também ali nos trabalhos, né, da nossa igreja local. Então nós podemos colocar essa generosidade na obra de Deus também. A gente não pode esquecer disso. Precisa e é importante que a gente ali faça essa contribuição. Eu quero fazer menção aqui na revista que diz o seguinte aqui, nas cartas, o apóstolo Paulo nos ensina muito a respeito da virtude e a generosidade com a obra de Deus. Fazendo assim, honramos a Deus com a nossa renda. Quando a gente está honrando a Deus, né, colocando em prática. Vamos falar agora sobre a generosidade com o próximo. Isso aqui é quando nós temos a disposição de fazer o quê? De dar para quem está ali precisando, né? E ao mesmo tempo é importante que você está ali ajudando ali o próximo, estendendo a mão, dando apoio, que você está também protegendo o seu coração.
né, da cobiça, a avareza, o egoísmo. Então isso é importante, a gente amar o próximo e ser ali generoso para com o próximo, estar ali apoiando. Quando o próximo ali está precisando do nosso apoio, a gente tem que estar apoiando. Né? Isso é fundamental, é importantíssimo a gente dar este apoio. Quando a gente olha, por exemplo, aonde está o próximo, onde que o encontro em poder está, né? No caso, ali dando esse apoio, etc., né? Esse próximo, ele está por aí, né? Ele está por aí, esse próximo. Esse próximo, ele está na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, nas ruas, etc. Então, esse próximo está aí. Então, é importante que a gente observe e também entra em ação para estar apoiando esse próximo aí que precisa, né? Tá a pessoa aqui, né, digamos aqui, e você tá aqui, né? Mas, por algum motivo, né, você não vê esse próximo que está aqui precisando da sua ajuda. Caso você estender a mão e apoiar esse próximo. Com essa na nossa lição, vamos estar falando agora sobre a prudência como proteção para o dinheiro. A prudência é uma virtude como dinheiro, né? Quando você tem ali uma prudência como virtude, quando o dinheiro, com a prudência, os antigos entendiam que agir de acordo com a reta razão. Então, com a reta razão, ou seja, em uma situação em que devemos agir, né, de maneira que temos a capacidade entre a virtude e, e o vício, né? Nós devemos escolher sempre se exalar na retidão dos valores, os valores cristãos, os valores cristocêntricos. Nós temos que sempre permanecer nesses valores, nossos valores que é a palavra de Deus, que é agir de acordo com a reta razão. Aqui, nós não devemos agir, ou seja, deixar ser levado pelas emoções, mas agir de acordo com a nossa capacidade. Cada um tem a sua capacidade, então a sua capacidade é uma, da outra pessoa é outra, cada um sabe o que ele pode fazer com seus montantes e o que você pode fazer e também o que você não pode fazer. Cada um tem ali o seu valor, pode fazer o que não pode. A Bíblia nos estimula a não tomar decisões de maneira irrefletida. Nós podemos observar que a virtude da prudência, de maneira muito clara, na forma de Jesus agir, Lucas 10:1, João 8:6 e 9. Assim não vale deixar levar pelas emoções com o assunto de dinheiro. Então a gente tem que agir com a reta razão, né? Com a reta razão entre a virtude viciosa, a gente tem que agir com a reta razão. Dito isto, nós vamos passar agora para falar sobre não faças negócios ilegais e negócios perigosos. Quando a gente fala, por exemplo, de negócios ilegais, é tudo aquilo que é contra a lei de nosso país, né? Toda autoridade foi delegada por Deus, como diz em Romanos no capítulo 13, né? Então, toda autoridade foi delegada por Deus, né? Para proteger. É importante a gente ressaltar que não devemos aceitar suborno, algo que é ilícito de maneira nenhuma. O cristão não pode, na verdade ninguém, mas o cristão principalmente, não é suborno nem nada. E quando fala de negócios perigosos, fiado, empréstimo, a gente tem que ter cuidado com empréstimos para não fazer empréstimo que a gente não tem uma certa condição de pagar.
Então nós temos que ter este cuidado para não fazer esse tipo de negócio, né? Ou seja, não é prudente sobreverter o suborno por meio de recurso financeiro e vantagem ilícita, como diz aqui o leitor, e também porque pode ver com a justiça, isso aí é bem complicado. Vamos seguir em frente na nossa lição. Nós vamos agora falar sobre não pense apenas no agora, que o jovem tem que pensar, porque não é prudente, né? Não são jovem nenhuma pessoa que ela pega todos os seus montantes e que ela pega e gasta tudo agora sem poupar. Por exemplo, ela pega lá 100 e ela gasta os 100, isso não é prudente. Então é importante que ela, por exemplo, se ela pegou 100, que ela, por exemplo, ela gasta aqui uns 80, né? Fica pelo menos aqui 20 para ela poder, né, poupar. Pode pensar só no agora, né? Não sabe de muito, a gente tem que poupar. Até porque nós temos planos, né? Então, nós que é jovem temos planos. Para nós colocar esses planos em prática, a gente sabe que lá no Brasil a gente não está. Então é importante que a gente também poupe, né, recursos para que a gente possa alcançar os nossos planos, os nossos objetivos, né? Nossos objetivos. Então a gente tem que ter meta diária, né? Tem que ter meta. E é importante também que a gente guarda ali parte do valor que a gente recebe, né? Faça no depósito, na poupança, a gente guarda porque a gente precisar tá ali. E também é importante ter cuidado com empréstimos também. A gente tem que ter cuidado com empréstimo, porque empréstimo não é o dinheiro da gente, o dinheiro que você pega, você tem que pagar. Então a gente tem que ficar bastante, ter cuidado com isso, porque não é da gente, a pessoa pegou ali, tem que pagar. Isso não é prudente, né? A gente não sabe o dia da manhã, né? Então se a gente pega ou seja, você pegou um valor hoje, mas você gasta tudo hoje, então isso não é prudente. É importante que você deixe ali um certo valor. Pelo menos ali, na lição diz que, no estudo, fala pelo menos deixar pelo menos 10%. Mas, por exemplo, aqui você pegou lá 1.000, né? 10% de 1.000 é o valor que é bom, né? Que vai ser 100, né? Mas seria importante você, isso aqui no caso é 10%, né? 10% é uma lição, né? Mas seria mais viável se você puder, você guardar uns 30% todo mês, né? 30%, porque isso aqui, se você, deixa eu apagar aqui, fazer da maneira melhor. 10%, aí deu 100 aqui, né? Fazer aqui na frente aqui assim fica melhor. Aí no caso isso aqui é igual a 10%, não é de 1.000, né? Você tem 10%. Agora se você pôr aqui 30% de 1.000, aí você vai ter aqui os 300 conto. Você pode estar depositando, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.